A, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar te convidando nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre, Sabedoria nas Escolhas da Vida, o Temor do Senhor, livros de Provérbios. Autor desta lição, desse terceiro trimestre, é pastor Flávio da Silva Chaves. Estamos na quinta lição, a lição número 5, Corpo, Alma e Espírito, nas lentes da sabedoria. Quero te convidar para juntos podermos estar fazendo mais esta lição, né? Nós estaremos, o texto base é Provérbios 4, 20, versículo 20 a 27. 7 versículos apenas. E o objetivo é compreender a relevância, a sabedoria como fonte de vida e a necessidade dela para os cuidados com o corpo, alma e espírito nos desafios da vida moderna, né? Vamos estar lendo e logo após estaremos orando, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 4, 20, versículo 20 a 27. É o texto base dessa lição. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões e inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem diretos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, né? Então, estaremos orando nessa hora, agradecendo mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo esse vídeo juntamente com nossos amigos e irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, queremos ser gratos a Ti, ó Deus, nesse dia, pela permissão do Senhor ter nos dado condição, ó Deus, de estar fazendo esse vídeo, ó Deus, compartilhando também com aqueles que hão de passar pelo canal. Ó Deus, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um deles. Abençoe os inscritos, abençoe os amigos e irmãos, ó Deus, que sempre têm acompanhado esse canal. Em nome de Jesus, nós te pedimos que esse estudo, ó Deus, possa ser de elevo espiritual para a vida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer para todos sempre. Amém. Então, irmãos, estaremos fazendo agora esse estudo, né? Corpo, alma e espírito, a tricotomia, né? Nas lentes da sabedoria. Já falei que o objetivo é compreender a relevância e a sabedoria como fonte de vida e necessidade dela para os cuidados com o corpo, alma e espírito, desafio da vida moderna. De fato, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus que nos desvia do mal. Na lição 2 nós falamos sobre isso. Conduzindo aquele que crê no caminho difícil, porém recompensador. Lição 3. E o bom remédio para curar as feridas e aliviar o sofrimento com a ansiedade. A lição 4 é a fonte de vida para o corpo, alma e espírito, tema que iremos nos deter nessa lição. A lição 5, né? Essa que nós vamos ler. A perspectiva do autor é abordar a alma e o espírito, sua relação com o pensamento e as emoções, que por sua vez afetam o comportamento respectiva
à saúde. Então nós sabemos que muitas pessoas hoje têm problemas de saúde psicomática, principalmente, né? Doença que afeta estresse, ansiedade e outros termos também. O termo coração, Provérbios 4, 23, é o que diz aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? Então o mandamento é que nós guardemos o nosso coração, o nosso pensamento, aquilo que nós muitas das vezes revelamos e transparecemos, porque dele procede a saída da vida, né? O pensamento, no texto é advertência quanto ao cuidado com os pensamentos, desejos e emoções. Vamos lá? O que é o homem? Então você pode perguntar, é simples essa pergunta, o que é o homem, né? E aqui nós vamos ter uma definição bem clara desse... essa pergunta foi feita pelo teólogo Raphael L. Smith, refletindo sobre tudo a natureza humana na perspectiva do Antigo Testamento. A sua abordagem afirma que o ser humano é um ser criado semelhança a de Deus, né? Social e unitário. Então cada indivíduo é um único, né? Não tem dois José Augusto, não tem duas Maria, não. Cada indivíduo é um indivíduo único, com as suas peculiaridades. Ou seja, é um ser holístico, totalmente abrangente e integral. Vamos aqui, irmãos, eu tinha copiado aqui, né, mas vamos ver aqui o que é holístico, né? Vou botar aqui o holístico, né? Holístico. Vamos ver a definição? Vamos ver isso aqui. Que considera o todo não somente como a junção de suas partes, que busca entender os fenômenos completos inteiramente. Então, é um ser que dá uma visão panorâmica, geral, né? Então, nós vamos ver que holístico. Aqui mais é holístico, que considera o todo não somente como uma junção de suas partes, que busca entender o fenômeno por completo, inteiramente, que se pode refletir ao holismo, ou a filosofia que busca tudo abranger. Essa aqui está melhor, né, irmão? Então, isso que é uma pessoa holística, né? Nós somos os seres holísticos, né? E não fragmentar. Nessa visão, o que acontece na alma, emoções, afeta o corpo e vice-versa. O termo coração no Antigo Testamento relaciona a capacidade de perceber, raciocinar, pensar, compreender, entender e tomar conhecimento. A consciência, memória, conhecimento, sentimento, vontade e juízo. Então, tudo isso está abrangido no coração, na palavra, na terminologia coração do Antigo Testamento. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós temos a consciência, memória, sentimento, né? O senso de juízo, né? Provérbios 4, 23 foi o versículo que nós lemos, né? Então, diz a respeito aos poderes psíquicos da pessoa, né? E a alegria, tristeza são descritas por expressões como dar força ao coração ou trazer refrigério. Aí nós vamos ter vários versículos, Gênesis, depois os irmãos podem procurar, né? Esses versículos. Gênesis 18, 5, Juízes 19, 5, 8 e Salmo 104, versículo 15. Vamos ler esse Salmo 104, versículo 15, né? 104, aí nós vamos ter um entendimento melhor, né? 104, versículo 15, que diz assim: e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto em azeite e pão, que fortalece o seu coração, né? Então nós temos a alegria do coração, né? Derramar o coração, derramar a alma. Salmo 62, versículo 8.
Salmo 62, versículo 8, que diz assim: confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, né? Então devemos derramar o nosso coração diante de Deus, porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, a terra sempre está em busca da água para regar as suas plantas, né? Revela essa verdade em versões diferentes. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo almeja como a terra árida, exausta, sem água. Já a nova versão internacional afirma: todo o meu ser anseia por ti. A Almeida 21 diz: a minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti. Sendo assim, a natureza humana tem dois lados: o interior, psíquico, e emocional, o volutivo, o espiritual, e o exterior, físico e material. Salmo 84, 1. Salmo 84, 1. Vamos ver aqui, 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Cuidar da saúde é cuidar dos sentimentos para que não seja tomada pela negatividade e pelo medo. O medo, nós sabemos que o medo é uma forma de paralisar o homem, né? Afetando a saúde do corpo. De forma, podemos fazer isso na perspectiva da sabedoria humana, divina. Perdão aqui, né? Cuidar da saúde é cuidar dos pensamentos e sentimentos, para que não seja tomado pela negatividade e pelo medo, afetando a saúde do corpo. De que forma podemos fazer isso nas perspectivas sabedoria divina? A primazia da sabedoria no contexto da saúde, né? O capítulo aborda sobre a primazia, primazia quer dizer a prioridade, né, da sabedoria. É que é dividido em três partes, marcado pelo uso da palavra filho, né? Então, logo no início do texto que nós lemos, né, já diz sobre filho, né? Deixa eu abrir aqui. O que fala aqui? Ouvi, filhos, a correção do pai, e está atento para que conhecerdes a prudência. Então, nesse capítulo 4 de Provérbios, está tratando sobre filhos, né? E ele diz assim, no verso 1 ao 9, né? O verso 1 ao 9, ele faz a declaração ensinando o filho. Porque eu era de meu pai, tenro, único em estima diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire negligência. E não te esqueça e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria e ela guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é uma coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu e ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória entregará, né? Então nós sabemos que essa palavra ela traz para o filho. O pai tenta transmitir ao filho o seu amor, a sua paixão, o seu zelo pela sabedoria. Nesse contexto, a sabedoria é apresentada como uma mulher íntima, como uma esposa. Em seguida, do verso 10 ao 19, o sábio aponta o caminho contrastante da vida, o bem e o mal, assemelhando ao filho andar sabiamente, aconselhando o filho a andar sabiamente.
E por último, o apelo à pureza do coração da vida, né? O que fazer no caso que caminha para o caos? Quais as providências para uma geração que não respeita os mais velhos e pais que terceirizam a educação dos filhos? A educação começa em casa, quando o pai assume a responsabilidade de educar o filho no caminho da sabedoria. Então nós sabemos que o pai, ele tem a autoridade máxima sobre o filho, não importa as leis vigentes do nosso país, mas sobretudo a carta magna é a palavra de Deus que nos ensina a corrigir os nossos filhos, né? A tratar com sabedoria, com amor, com carinho, mas também com disciplina. A disciplina, ela faz o homem ter retidão, ter caráter e respeitar as pessoas e a sociedade, né? E principalmente a vontade de Deus, que é soberano. Um filho educado no caminho da sabedoria gera vida na vida, né? Olha, interessante a colocação. Um filho educado no caminho da sabedoria gera vida na vida. Um filho amado e cuidado pelos pais é fonte de vida. O que é uma fonte? Uma fonte não esgota nunca, né? Então, é uma fonte de vida. A instrução religiosa o lar, é a primeira escola, né? Se a sociedade negligenciar o lar, é que ela quer que a sociedade não vá bem, né? Porque ali está cortando um dos primeiros laços do cidadão, né? Na verdade, né? Que os pais devem obedecer os filhos e começa em casa, não na escola. O pai ensina ao filho, mas antes de ser educado pelo próprio pai. Ensinado pela força do exemplo. Vale ressaltar que este é o foco na Torá, a lei. Então, aqui está trazendo sobre o ensinamento da Torá. Aí nós vamos ver vários ensinamentos aqui, né? Provérbios 1:8. Provérbios 1:8, vamos ler aqui. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Seria bom que esses versos fossem aplicados na sociedade hoje, porque são ensinamentos profundos de sabedoria. Filho meu, ouve a instrução, né? Ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe, né? Aí nós vamos para o versículo 3:1. Filho meu, não te esqueça da minha lei, né? A lei o evangelho do Antigo Testamento eram os primeiros livros, né? O Pentateuco. Então, aqui ele fala, não se esqueça da minha lei. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Todos os mandamentos de Deus ali para ser cumpridos, né? Seria bom que nós tivéssemos esse pensamento de cumprir os mandamentos do Senhor. Guardar o Evangelho, guardar a lei, né? 6:20. O provérbio 6:20 que diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Olha só. Então, quer dizer, o ensinamento do pai e o ensinamento da mãe, né? O primeiro mandamento é honra teu pai e tua mãe, né? Em todo o tempo, né? Para honrar o pai, é um dos mandamentos. Provérbios 13:14. Nós vamos ver novamente que a palavra é em cima do filho para com o filho meu. Sábio ouve a correção do pai. Então, se você quer ser sábio, ouve a correção do seu pai. O teu pai tem os melhores ensinamentos, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, você quer, muitos são rebeldes, não quer cumprir o mandamento, por isso não ouve o pai e acabam sendo prejudicado, né, com sua vida espiritual, emocional, muitas das vezes. Então, irmãos, transformada pelo mestre em doutrinas por meio das declarações de discurso cheio de significado para a vida. Na sabedoria, o filho encontrará o bem para uma vida saudável, né? Então, ali naqueles mandamentos, naquela sabedoria, né? 4 a 10, 14. Em contraste com o mal, né? Em oposição ao mal. O que o mal faz é que leva para o caminho da perdição. E nós vamos ver
do 4 ao 15, 17, né? Então, esse faz o alerta. Garantindo vida longa. Vamos ler aqui o verso 10, de 4, 10, que diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Quem não quer ter anos prolongados de vida, né? Então, basta obedecer o mandamento de Deus, os ensinamentos, a correção do Pai, para ter vida longa. Neste caminho não se embaraçarão os teus pés. No versículo 12 fala que por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarão, né? Que coisa maravilhosa, né? É o ensinamento da sabedoria. Ou seja, está livre de pedras de tropeço, e vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando. É o versículo 18, né? O versículo diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Quando vai brilhando o dia, você vai vendo que vai clareando tudo, né? E assim é a vida do cristão, que cresce em brilho para até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é escuridão, uma escuridão profunda, né? São trevas, né? O versículo 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Olha que terrível, né? Assim sendo, a saúde não é uma questão apenas biológica. É necessário ir ao médico, mas também manter em equilíbrio o desejo do coração e zelar pela educação familiar para que haja estabilidade espiritual, emocional e enfrentamento das crises contemporâneas. Porque nós deparamos com uma sociedade cada vez mais egocêntrica, egoísta, né? Uma sociedade que caminha para o caos total, porque falta a educação, que é zelar pela família, a estabilidade espiritual, emocional, e que nossos dias tem afetado as famílias de um modo geral, né? Eis a urgência da sabedoria divina ao contexto da saúde. Então, muitas famílias estão adoecidas, né? Muitas sociedades estão adoecidas porque falta esses ensinamentos, né? De manter o equilíbrio no coração e zelar pela educação familiar. Então, nós falamos aqui nesses dois primeiros tópicos, né? O que é o homem, né? A definição do homem. E a primazia da sabedoria no contexto da saúde, né? Os benefícios da sabedoria no contexto da saúde, qual o benefício que a sabedoria nos traz, os ensinamentos, né? De obediência às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Terceiro ponto aqui, irmão, proteja o seu pensamento. Então, nós devemos sempre estar atento ao que nós pensamos e desejamos, né? Alguns filmes retratam, né? Eu já vi filmes falando sobre quando a pessoa quer alguma coisa e deseja, pensa alto, e aquilo acaba se tornando realidade, né? Claro que na nossa vida não é assim, mas muitas das coisas nós almejamos e pronunciamos palavras que muitas das vezes afetam a nossa relação com Deus. Os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos que, por sua vez, afetam o nosso comportamento. Olha só, né? Então, nossos desejos, nossos anseios, muitas das vezes, entram em choque. Modo como interpreto uma situação provoca um turbilhão de sentimentos para o bem ou para o mal. Logo, é preciso refletir o que pensa para não adoecer. Por isso, a advertência bíblica: tenha cuidado com o que você pensa, né? Então, irmão, devemos ter pensamentos, igual a palavra que diz, que tenhamos pensamentos, não pensamentos aqui, mas pensamentos sobre as coisas do alto, né? Pensai as coisas que são do alto. Biblicamente, o pensamento, sentimento e comportamento estão conectados diante os versos 20 ao 27. É um apelo para a pureza do coração e da vida, né? Da onde procede todos os nossos desejos, né? Vamos ler aqui. Na verdade, foi o que nós lemos, né?
o texto básico, né? Então ele fala no primeiro versículo 20, que diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Então nós devemos estar sempre com o ouvido inclinado à palavra de Deus, né? Que é a própria palavra, a Bíblia, né? Que nos ensina muito e nós temos aprendido e ela nos fala agora nesse momento, filho meu, atenta para as minhas palavras, minhas razões e inclina o nosso ouvido ao entendimento, né? E nós devemos, não se deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Devemos guardar a palavra, né? Como o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um apelo para a pureza do coração. Mas como proteger o pensamento e promover a vida na vida? Em primeiro lugar, ser conduzido no caminho da confiança em Deus, no versículo 27, né? Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então, devemos sempre estar no Salmo, né? O Salmo 1, né? Vamos ler aqui o Salmo 1. Como que o cristão deve permanecer, né? O homem bem-aventurado, né? O sábio, vamos dizer assim, ele diz, em primeiro lugar, assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem do caminho do pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha, que o vento espalha, pelo que os ímpios subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós devemos sempre estar meditando na palavra do Senhor, olhando sempre na direção do nosso Deus, né? A sabedoria produz saúde, e não há caminho mais proveitoso para o homem do que a sabedoria. O desvio para a direita ou para a esquerda é uma volta para o mal, né? Então, devemos orar para o centro, né? Aonde está a nossa fé em Cristo, né? A sabedoria capacita o indivíduo a manter dentro da vereda da vida, sem desviar para o lamaçal. Eis a advertência, filho meu, atenta para as minhas palavras, versículo 20, né? Com toda a sua personalidade humana, ouvido, versículo 20, olhos, de 21 a 25, coração, 21 a 23, corpo, versículo 22, boca, lábios, 24, mãos e pé, 27. Então, quando você lê, né, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Então, devemos ter cuidado com o nosso corpo, né, a saúde que nos mantém de pé. Em segundo lugar, o coração precisa ser guardado com toda diligência, porque dele procede as saídas da fonte, né? É do coração, dos pensamentos, da maneira como lidamos com a vida. O versículo 23, os dias são maus. O 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, para que dele procede a saída da vida, né? Os dias são maus, portanto, proteja o seu pensamento, canaliza suas energias psíquicas no que traz vida e esperança. Cuide para que seus pensamentos, sentimentos, comportamento não sejam orientados pela mágoa, pelo ressentimento ou pelo negativismo, né? Então, muitas enfermidades são porque as pessoas guardam mágoas e rancores. Devemos nos tirar toda a raiz de amargura do nosso coração. Pensamentos de negativismo, né? Afastando da graça de Deus e prejudicando a si mesmo. Vamos aqui, Hebreus 12:15, né? Hebreus 12:15. Então, irmãos, nós sabemos que muitas doenças são psicomáticas, são doenças assim, guardar amargura,
ressentimento, né? E essas são as piores doenças, porque elas vão trabalhando no corpo, assim, quem que a pessoa perceba quando vê já está, né, uma ferida no coração, na mente da pessoa. Aqui nós vamos ler aqui o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando, né? A raiz de amargura, né? É interessante a colocação aqui do apóstolo, né? Que ele fala assim, tendo cuidado, que ninguém se prive do que raiz. Raiz é o quê? Aquilo que está aprofundado, está enraizado, né? A amargura, raiz de amargura, e brotando. Então, que venha brotar novamente e vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, né? Então devemos ter cuidado. Assim sendo, nutrir pensamento de alegria, gratidão, fé e esperança em Deus. Promove a saúde do corpo, da alma, do espírito. Lamentações 3, 22. Vamos ler também esse versículo. Já estamos caminhando para o final, né? Aqui, Jeremias, Lamentações, né? Lamentações 3, 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Então, devemos ter sempre isso em mente, né? Porque as misericórdias do Senhor são a causa que não são consumidos. Em Provérbios 15, 13 também, Provérbios 15, 13, nós vamos estar lendo isso aqui. Provérbios 15, 13. 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então devemos guardar o nosso coração, né? Não devemos ter nenhuma raiz de amargura, ser alegre, grato ao Senhor, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Conclusão: em síntese, a saúde vai além do cuidado do corpo, né? Cuidado que nós falamos assim, do que nós comemos, bebemos, mas tão importante cuidar do exterior e zelar pelo interior. A sabedoria divina aponta para a necessidade de tratar o coração, né? Da onde procede todas as mágoas, todos os mal, né? Dada a estatística que aponta para o aumento da morte de adolescentes e jovens no Brasil, a educação familiar baseada na sabedoria promove a saúde para o corpo e a alma e o espírito, diminuindo o índice de morte prematura. Se nós tivermos esse conceito na nossa sociedade, com certeza muitos vão ter vida longa, né? Hoje se morre muito mais jovem porque estão envolvidos em coisas erradas, né? Envolvido em muitas coisas. Assim sendo, a recomendação da sabedoria divina é: proteja o seu pensamento crendo em Deus, né? É muito importante o ensinamento cristão nos lares, né? Não deixar para o governo, não deixar para as instituições. Independente da circunstância, fazendo isso, você terá saúde no corpo, na alma e no espírito. Meu irmão, que o Senhor possa te dar sabedoria e entendimento, não só a você, mas a mim também, para que todas essas enfermidades não venham assim nos abater, nos entristecer diante de um mundo que a cada dia, né, ela acrescente que o mal avance, mas tenhamos alegria, gratidão, fé e esperança em Deus. Para pensar e agir, finalizando, qual a sua reflexão acerca da sabedoria divina e o contexto da saúde? O que você faz para manter as emoções saudáveis, né? Quais os princípios bíblicos nessa lição que podem nos ajudar diante dos problemas que enfrentamos em nossos dias? Na verdade, aqui eu vou dizer a reflexão que devemos guardar o nosso coração, né? De tudo devemos guardar o nosso coração. Meu amigo, meu irmão, se você ficou aqui até o final,
Se for possível, deixa seu comentário, seu like, e se quiser compartilhar também, fique à vontade, né? Quero te agradecer por você ter ficado até o final conosco, e se você tem gostado, né? Venha conosco e vamos estar orando agora pela sua e minha vida também. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse estudo, ó Deus, que o pastor nos presenteou, ó Deus, que fala sobre o corpo, alma e espírito nessa vida contemporânea. Senhor, nós sabemos que o mundo cada dia mais agitado, mais turbulento, e nós vemos porque muitas pessoas têm se distanciado de Deus, porque falta a sabedoria, o entendimento, a espiritualidade, ó Deus. Há um discernimento, ó Deus, que falta em cada coração, em cada crente, ó Deus. Mas o Senhor pode reverter esse quadro, nos dando a alegria, o prazer, a esperança, ó Deus, de dias vindouros na Tua presença, dia de esperança. Por isso, Deus, nós queremos Te agradecer por essa lição. Agradecemos pelo o pastor Fábio, ó Deus, que o Senhor possa estar usando a vida do pastor Fábio, ó Deus, em tudo, ó Deus. Possa abençoar a sua família e aos nossos corações. Abençoe os ouvintes, abençoe aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu falei o nome, né? É o pastor Flávio mesmo, da Silva Chaves, né? Às vezes a gente esquece. Então, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?